Oi, gente. Agora vamos trazer para você que nos acompanha trechos de um bate-papo que eu tive com o escritor e psicanalista Marcelo Veras, que acaba de lançar um novo livro a respeito do suicídio. Ele fala sobre alguns temas importantes aqui na coluna Clube do Livro. Confere só. Olá, Ricardo. Olá a todos os leitores, né, do Clube do Livro. Inicialmente, eu acho importante trazer que a literatura, a escrita como um todo, ela pode ter um papel importante, talvez de assentamento, de tratamento de um real doloroso, numa dor de existir, e que não encontra outro modo de expressão do que através desses escritos. Temos escritoras que se mataram, como Virginia Woolf, como Ana Cristina César no Brasil, Anne Sexton nos Estados Unidos. Temos Assis Valente, o grande compositor baiano, que escreveu músicas tristíssimas, mas que a gente cantava no carnaval sem se dar conta que no fundo eram cartas. Freud diz que nós não temos a representação da morte no inconsciente, o que nos difere um pouco das religiões, já que a maioria, todas as religiões se organizam exatamente em torno de um saber sobre a morte, o que vai acontecer além. Cabe ao psicanalista apenas, com a humildade, assim, né, com a modéstia que ele pode ter, necessária, é saber que ele não vai talvez prevenir o suicídio, mas que ele é capaz, às vezes, de permitir a pessoas que estão no limite da vida que elas possam fazer uma certa escritura, e que desta escritura mesmo algo pode servir como tratamento da dor de existir, e aí um adiamento ou mesmo a remoção dessa ideia de se matar. É preciso ter muita cautela com o Setembro Amarelo, até mesmo porque, a depender de como as coisas se passam, pode aumentar as taxas de suicídio. O que se aprendeu, que eu acho fundamental, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, na época a presidência era João Alberto Vasconcelos, criou mais ou menos um manual de imprensa para dizer como se deveria tratar questões como suicídio, assassinato de massa, porque sabemos que há o efeito contágio. O que tem mudado radicalmente, felizmente, é o modo como se noticia uma morte. Agora não se coloca tal pessoa morreu, se matou logo na primeira, né? Na primeira página. Eventualmente isso pode ser colocado discretamente no corpo do texto. Sempre que isso for feito, é bom colocar uma nota de que existe o CVV, existem dispositivos de escuta. Mas, se vamos pensar no Setembro Amarelo, realmente, não podemos pensar apenas no suicida ou naquele que tenta o suicídio. É preciso pensar também no mundo em que vivemos, que leva essas pessoas, às vezes, ao desespero. A morte de si, então, é um exercício de reflexão sobre a clínica dessas pessoas que estão no limite da vida, mas eu gosto de insistir no ponto: não se trata de um livro sobre a morte, se trata de um livro sobre a vida. Então, todas as interrogações que eu coloco vêm no sentido de que possamos pensar um pouco de que maneira, sobretudo nós, psicanalistas que lidamos com isso tão no cotidiano, podemos nos haver com essas situações e demover, de repente, algumas rotas extremamente voltadas para a morte. Na literatura infanto-juvenil, é possível, sim, eventualmente falar da morte de alguém, mas isso tem que ser colocado com muito cuidado, para que não se faça do protagonista um herói, né? E que aquilo ali sirva a uma certa identificação. Eu gosto mais, que mais nos ensina sobre como lidar com a morte, e aí os escritores vão poder, a partir disso, talvez escrever seus textos, são as próprias crianças, ou a criança que fomos quando perdemos alguém pelo suicídio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do texto da nossa coluna Clube do Livro dessa semana. Sexta-feira que vem tem mais. Espero vocês. Um abraço, até lá.